Bom dia, nobres pares. Eu quero tratar aqui, primeiro assunto, de forma breve, que é acerca dessa nova viagem aí do senhor prefeito, em que se contesta, seja o destino, mas principalmente a falta de transparência do prefeito, né? Foi surpreendido, inclusive, dia 6, porque depois dos discursos da liderança do governo aqui na Câmara, quando ocorreu a votação do projeto que institui Libras na rede de ensino municipal, e fomos surpreendidos quando, dia 6, o prefeito não estava na cidade, mas sancionou o projeto, né? Foi uma questão bastante interessante, porque a gente fica pensando como é que isso acontece, né? Se assinatura digital, manda por e-mail, depois a turma aqui joga no Diário Oficial e faz release para a imprensa. Mas eu achei que o projeto era inconstitucional, vereador Renato Nunes. E aí depois eu acabei ficando confuso. O prefeito sancionou e agora é lei no município. Então, embora o prefeito tenha sido deselegante, antidemocrático, em tentar induzir a imprensa e a comunidade em erro, fazendo um release como se o projeto fosse seu. E aqui não é só uma questão... Eu vou usar esse termo de paternidade, é uma questão de honestidade política, mas o importante é que o projeto foi sancionado, hoje é lei, mas fica essa dúvida, né? O prefeito não estava na cidade, sanciona, e agora faz a 5ª viagem com seu irmão, com o vereador Chico Guerra, permite uma parte dessa casa. Eu vou permitir que depois eu vou engrenar no raciocínio. Vereador Rodrigo, uma questão para quem advoga na área trabalhista, né? A gente sempre tem uma dimensão de que as férias são um direito inquestionável. Ele, inclusive, é um direito de que a pessoa não pode abrir mão. Agora, eu não tenho conhecimento de que o prefeito tenha encaminhado qualquer documento, especialmente a esta casa, renunciando ao seu direito de ter férias. E a pergunta que eu faço, e eu acho que a Vossa Senhoria também se faz, e a cidade também se faz, que na realidade o que ele está fazendo é tirando férias, para impedir que o presidente Cassino assuma a prefeitura. Tá? Esse direito, para mim, do ponto de vista legal, ele é inquestionável. Ou ele tira férias, ou ele apresenta um documento renunciando, porque senão, logo ali depois, ele vai ter direito em dobro, tá? Porque ele está há 3 anos sem tirar férias. Tá? Então, nesse sentido, eu coloco a nossa preocupação da casa, né? Se efetivamente o prefeito encaminhou qualquer documento renunciando, em tese, né, a possibilidade que ele teria de tirar férias. Na realidade, ele está tirando férias em dobro, né? Porque é viagem em cima de viagem, né? E tirando diárias, né? Então, fica esse questionamento que vai na linha de raciocínio da Vossa Senhoria. Obrigado, vereador Frisso. Importante sua contribuição, porque o prefeito Guerra, ele criou a maior crise institucional já vivida pela cidade, talvez... Permite, agora me lembrei da palavra, é um direito indisponível, vereador, as férias, né? No linguajar trabalhista, né? Ele é um direito indisponível, tu não pode abrir mão dele, né? A não ser que tu renuncie. Exatamente, sou pena do município ser onerado ali na frente e gerar uma insegurança jurídica, porque a gente tem que contar com o prefeito que depois que sair não vai ajuizar uma ação contra o município. Mas então é isso, é uma crise, na raiz o problema é uma crise institucional, a maior crise talvez que as médias cidades brasileiras já tenham vivido, onde o prefeito ele faz uma ruptura do pacto democrático com liderança de bairro, com a Câmara de Vereadores, com o seu vice, porque essa foi a intenção desde o primeiro dia de governo, não podia ter mais ninguém fazendo sombra, porque não existe vice-rei, existe apenas rei. Então, houve todo um tensionamento para que não houvesse mais o vice. E, indiretamente, ocorre, na prática, uma usurpação da função de vice através do Chico Guerra. Aí fica tudo em família, burla o processo eleitoral e ainda saem viajando, debochando de todo mundo. Porque não há justificativa plausível, vereadora Paula, quando nós temos que convocar o secretário de Segurança, porque não vem em audiência pública nessa casa. Não vem, não manda representante, mas sempre que o evento é do Mampituba para fora,
para cima, aí eles participam de tudo. É Fortaleza, é Florianópolis, Brasília, São Paulo, principalmente. Existe uma predileção bastante grande pela cidade de São Paulo, não sabemos por quê. Então, são viagens que precisam ser questionadas. Eu protocolei um projeto que visa aprimorar a lei já existente, que é a 5867, em que os secretários têm que entregar relatório na Câmara para justificar o interesse público. E eu estou propondo uma penalidade, caso não seja identificado o interesse público, de que os custos da viagem devam ser ressarcidos. Isso é óbvio, então precisa, no mínimo, a transparência quando vai viajar. O prefeito não tem do que se esconder, quem não deve não teme. Tem que dizer, eu vou para tal cidade, participar de tal conferência, porque lá eu vou buscar esses resultados. E depois, quando volta, justifica. Então, nós estamos vivendo uma época onde eu já vim identificando, por uma percepção política, que as pessoas cada vez mais dizem que votam nas pessoas. Isso é uma percepção, é uma constatação. E isso fez com que a população passasse a eleger indivíduos ocos, que não tem projeto nenhum a apresentar. Porque, além de reproduzir um bolsonarismo pífio em Caxias do Sul, qual é o projeto desse governo concreto? Não há. Então, o que existe aqui é um guerrismo na cidade, um bolsonarismo em nível nacional, e nós temos que criar freios para isso. Então, quando se protocolam iniciativas nessa casa, para tentar buscar de novo o equilíbrio dessa balança entre legislativo e executivo, isso é importante, por mais que seja desgastante essas convocações de secretário, foi um dispositivo importante. Nós temos ali, até por uma questão de uma tradição, de uma cultura política harmônica com o executivo, que nós não podemos convocar o prefeito, tem que convidá-lo. Quem sabe nós tenhamos que pensar nisso. Tem que convidar o prefeito para tratar das questões chaves. E essa que o vereador Fristo traz é uma delas. Eu protocolei também, está tramitando uma alteração na lei orgânica para que as indicações tenham respostas. Nós sabemos que a gente manda indicação, fica lá no gabinete do prefeito, vai saber se aquilo não vai para o churrasco, lá para o fogo. Porque depois tu vai nas secretarias, não chega indicação nenhuma. Então, o momento que a gente vive é muito difícil e essas viagens, elas escancaram, né, um deboche, uma postura debochada do Poder Executivo em relação à comunidade. Né? Mesmo que o prefeito ele não tivesse um viés, uma postura moralista aqui na casa quando era vereador, do ponto de vista da correção política, isso está errado. Tem que ter transparência. Já passou a era onde o Legislativo ficava com as sessões aqui, só tinha acesso quem vinha ou quem lia jornal. Hoje, através da internet, postada por transparência, se pesquisa tudo. E esse é um direito, é um novo momento, né, do Pacto Democrático. Então, realmente, eu fico preocupado com essa questão e acho que ou um convite ao prefeito ou uma representação no Ministério Público, eu tenho pensado sobre isso, embora não tenha claramente uma ilegalidade nessas viagens, tem uma afronta à questão da transparência e também fica duvidoso a questão do interesse público. É o Vossa Excelência que pediu, vereadora de Ló. Vereador Rodrigo, obrigado pela parte bem rápida. Essas viagens para São Paulo realmente tem um mistério, porque está sendo escolhido São Paulo a todo momento. E não se participa da reunião da MESNE, da região metropolitana e tantas outras. Mas com relação às indicações, Vossa Excelência tem toda a razão. Quando o secretário de Segurança era o secretário Malman, e eu fiz uma indicação, e ele achou interessante a indicação, só que a indicação nunca chegou na mão dele. Ele veio até o meu gabinete pedindo cópia da indicação. Então, é sinal que elas vão para algum arquivo misterioso. Então, Vossa Excelência tem toda a legitimidade de estar tramitando esse projeto, porque isso é fato comprovado à época com o secretário Malman, que veio pegar cópia de indicação comigo, porque não chegou até ele. Obrigado pela parte. O vereador Roberto Meneguzzi. Não, parabéns pela sua fala e eu concordo com o senhor e acho que tem que ter transparência total nessa questão das viagens do Executivo, mas quero deixar claro também uma posição em relação à Câmara. Nós também estamos fazendo viagens aqui, vereadores, agora mesmo passou aqui um decreto para a viagem do vereador Rafael, vereadora de Ló, e eu questionei aqui o presidente a respeito das viagens dos vereadores, porque eu acho que tem que haver transparência também em relação a isso.
2 vereadores estão viajando para Brasília de novo, buscando recursos para o Hospital Geral. Eu acho isso justíssimo, só que não há transparência em relação a isso. A bancada, a gente fica sabendo na hora que assina. Então, que a gente tenha também transparência em relação às viagens dos vereadores para Brasília, para São Paulo, porque são sempre os mesmos que viajam. É o vereador Adiló de novo numa viagem para São Paulo e para Brasília. E, olha, desculpem estar desabafando isso, mas assim, até nós estamos em setembro e as questões que passam, não passam pela mesa diretora, eu tenho falado nas reuniões da mesa diretora. Mas eu não vou mais ficar quieto para as questões que envolvam a casa. A falta de transparência da casa, principalmente nessas questões de viagens. Obrigado. Uma declaração de líder, senhor presidente. Vereador Alberto, apenas para dialogar com essa questão pontual, eu agora me recordei, no passado eu acompanhava as sessões da casa e no regimento no passado as viagens eram votadas em plenário. Então eu acho que a gente tem que ir buscando sempre mecanismos de controle, de transparência, né? A gente tem que estar sempre aprimorando. E quando a gente fala do governo Guerra, que se a gente pegar várias iniciativas que tramitam na casa, a gente tem um pacote anti-guerrismo aí. Tem o projeto da bancada do PSB, liderado pelo vereador Alberto Meneguzzi, da questão do nepotismo. Tem essa iniciativa minha que está tramitando de que as indicações devam ter resposta para essa casa. Nós temos a convocação de secretário, que já é norma aqui no município, né? Então, por mais que a gente possa questionar os resultados, é importante, né, fazer com que, nesse gesto, esses secretários tenham humildade e venham até o parlamento aqui dar retorno sobre suas questões, e a gente tem que ficar vigilante. Em síntese, essa viagem do prefeito com o vice enxertado é uma vergonha. É uma vergonha, não tem transparência, e isso merece, junto com a questão levantada pelo vereador Eloy Frisso, de investigação e esclarecimentos, porque isso é um deboche. Senhor presidente, desculpa me excedi, mas era essa a manifestação.